a gente vai clicar com o botão direito aqui em Equivalent Stress, vai vir em Insert e vai vir em Convergence. Tá? Aqui, nessa análise de convergência, o que é feito? O ANSYS, o programa, ele entende onde está a maior tensão, ele vai refinando a malha localmente e vai obtendo os novos resultados de tensão máxima. E essa mudança de tensão de uma interação para outra, ela tem que estar abaixo de um critério que a gente define. Aqui eu posso definir como 2%, por exemplo. Então, do meu primeiro ponto ao segundo ponto, ele não pode mudar mais do que 2%. Tá, e aqui nessa parte de Adaptive Mesh Refinement, eu vou colocar 5 e vou resolver essa análise. Bom, se a gente clicar aqui nesse gráfico de convergência, a gente já pode ir analisando o que vai acontecendo durante os resultados. Então a gente percebe que o primeiro valor ele foi de 330 megapascal, com 35 mil nós. O segundo valor foi de 318 megapascal, com 44.914 nós, com uma mudança de 3,74 negativa, ela diminuiu a tensão. Bom, pessoal, então aqui, finalizado a convergência, a gente pode analisar o seguinte. A primeira iteração tinha o resultado foi 330 megapascal, na segunda 318, na terceira 342 e na quarta 343. Essa mudança da terceira para a quarta, ela foi de 0,46%, então foi abaixo de 2%, que foi aquele critério que eu tinha usado. Então essa análise ela convergiu. Se a gente analisar, a tensão ela está na mesma localização. E a gente pode analisar também a malha aqui. Como é que foi a malha final? Como é que está essa malha final que foi utilizada para essa convergência? Então agora, uma vez que a gente tem o resultado de uma tensão que a gente confia e que sabe que ela é real, a gente pode fazer a análise de fadiga. E para isso, a gente clica em Solution com o botão direito, Insert e Fatigue Tool. Tá. Aqui existem alguns parâmetros que é interessante de considerar. O primeiro deles é o Fatigue Strength Factor. Isso daqui é um coeficiente que a gente pode aplicar na vida de fadiga para reduzir essa resistência de fadiga de acordo com diversos fatores que podem modificar essa resistência, como temperatura, acabamento, se é uma peça usinada, se é uma peça laminada, se é uma peça forjada, o tipo de força, a probabilidade que a gente tem dessa própria curva de fadiga. Então são vários fatores, inclusive a gente tem diversos vídeos falando desses fatores de fadiga que vocês podem acessar e dar uma olhada lá. O próximo campo aqui é a parte de carga. Então, a gente tem a opção de Fully Reversed, que ele seria uma carga máxima e uma carga mínima. Então, imagina, por exemplo, num corpo de prova que você vai ter tração e compressão. Na mesma medida que você traciona, você comprime. A outra opção seria o Zero Based, que seria zero e máximo, que seria o nosso caso aqui. Então, o piloto ele vai apertar o freio e vai soltar o freio, essa tensão vai voltar a zero. Um ratio, que poderia ser a definição entre a tensão máxima e a tensão mínima, ou, na verdade, a tensão mínima dividido pela máxima, que você tem a razão de tensão, e depois você tem o History Data, que você pode colocar um dado, por exemplo, de carregamento para fazer essa análise de fadiga. Então aqui a gente vai deixar no Zero Based. Esse Scale Factor, ele é um fator que ele amplifica ou ele pode diminuir o resultado que você tem da análise de fadiga, da análise de tensão. Então, ou seja, imagine que você aplicou uma carga de 100 newtons e você tem um resultado de tensão, mas agora você quer aplicar uma carga de 200 newtons, você não precisa ir lá e mudar a carga, desde que você esteja no regime elástico do material, né?
você pode vir aqui e aplicar esse fator, isso daí automaticamente já vai ser feito. O Analysis Type, a gente tem o tipo de análise, que pode ser o Stress Life ou o Strain Life. O SN é um método, que é o Stress Life, é um método de alto ciclo. Então, acima de 100 mil ciclos, aí, dependendo de literatura para literatura, mas o legal é considerar, de maneira conservadora, acima de 100 mil ciclos, a gente tem uma fadiga de alto ciclo. E o Strain Life, ele é tanto para alto ciclo quanto para baixo ciclo. Aqui, as propriedades que a gente imputou do material, elas são relativas ao método SN. Então, a gente obrigatoriamente aqui vai ter que usar esse Stress Life e a correção da tensão média, que a gente pode escolher alguns critérios aqui. Eu vou escolher o Goodman, que ele é muito utilizado. E aqui a gente pode também analisar qual tipo de tensão que a gente vai utilizar para o cálculo de fadiga. Por exemplo, pode ser a tensão de von Mises, pode ser uma normal, pode ser uma máxima principal, pode ser máxima cisalhamento. Nesse caso aqui a gente vai utilizar também a von Mises. O Units Name aqui seria como que você quer considerar que o ANSYS ele considere a vida de fadiga. Então, por exemplo, seria em ciclos, blocos, segundos, minutos. Você pode fazer a correlação de ciclos de fadiga, por exemplo, com blocos. Então, vamos supor que você tem algum requisito que 100 mil ciclos equivale a um bloco. Então, o ANSYS ele pode te dar essa opção de blocos, por exemplo. Mas aqui a gente vai deixar também ciclos. Bom, então aqui o KF que a gente utilizou foi 0,67, baseado nas condições de operação e também baseado naqueles vários fatores que a gente já fez vídeos explicando sobre isso daqui. E agora a gente vai plotar dois parâmetros. Vamos plotar a vida e plotar também o Safety Factor. Antes de calcular ele, eu só quero comentar um pouco sobre o que é cada um. A vida, ela é o quanto o componente vai aguentar em números de ciclos até ele falhar. Então, por exemplo, se eu tiver uma vida de 100 ciclos, nesse caso ele quer dizer que o piloto vai apertar esse freio, né? Apertar e soltar, que seria um ciclo, 100 vezes. E o Safety Factor, o fator de segurança, ele é um fator que ele é baseado em algum critério que você define. Então, por exemplo, aqui a gente pode definir esse Design Life, que seria a vida do projeto em si, né? Então, vamos supor que para esse caso a gente defina que possa ser apertado 500 mil ciclos. Então aqui esse Safety Factor ele vai ser um fator que acima de 1, ele quer dizer que ele não vai falhar, a vida vai ser maior do que 500 mil ciclos, e abaixo de 1 vão ser as regiões que vão sofrer essa falha. Bom, então aqui a vida de fadiga, aqui a mínima vida, isso quer dizer que ela iria falhar com 1.718 ciclos. E aqui eu queria comentar sobre um ponto importante. A gente fez um artigo sobre esse mesmo freio, sobre essa mesma análise, e os resultados de vida eles estão bem diferentes. Isso daí é por conta da tensão que a gente teve. Nesse caso, a gente teve uma tensão menor por conta do ângulo que a gente considerou no cilindro, naquela parte que a gente fez a análise do movimento e tudo mais. O que acontece, na verdade, é que na primeira análise, a gente não tinha recebido o modelo todo e a gente não fez essa análise de movimento. E o ângulo que tem ali, ele está diferente. Mas não necessariamente esse daqui ele também está o mais certo possível. Lembra que o correto é fazer uma análise correta daquele ângulo de final de curso e aplicar corretamente. Nesse caso, a gente fez uma análise considerando o final de curso quase ali sem óleo, o que não representaria uma condição real. Mas por efeitos didáticos e até eu acho legal para comparar valores diferentes de ângulo, a gente vê que o resultado ele é bem diferente de vida de fadiga. Mas aqui, de qualquer jeito, o ponto que a gente tem que pensar é o seguinte: uma vida de fadiga abaixo de 100 mil ciclos, ela é considerada como fadiga de baixo ciclo. Aqui, então, a gente percebe que esse método SN, ele é eficaz para a gente identificar se essa peça ela falha ou não.
mas não com precisão de entender um número de ciclos tão baixo como a gente está tendo aqui. Então, se a gente quisesse entender o número de ciclos que seja abaixo de 100 mil ciclos da falha, eu teria que usar o método EM. E nesse caso, o que a gente tem aqui como resultado é se essa peça ela vai falhar ou não, considerando esses 100 mil ciclos, considerando uma região de alto ciclo de fadiga. Bom, vindo aqui para a parte de Safety Factor, a gente vê que a região em que a gente tem um coeficiente de segurança abaixo de 1 está muito relacionado com essa parte, e uma plotagem que eu gosto bastante de usar é esse Capped ISO Surface, aonde eu seleciono aqui também essa parte de Show Undeformed Model. Eu posso até tirar aqui a deformação para ficar mais claro, e aqui eu vou mostrar todos os valores que estão abaixo de 1. Então aqui são as regiões que estão abaixo de 1, o coeficiente de segurança abaixo de 1 e que vão sofrer a falha de acordo com um critério pré-estabelecido de 500 mil ciclos. Pessoal, outro ponto importante é a parte do coeficiente de segurança. No artigo a gente usou um critério de 1 milhão de ciclos e aqui nesse vídeo a gente usou de 500 mil ciclos. Então esse valor do coeficiente de segurança ele vai ser diferente, mas é até legal para vocês entenderem a diferença de como usar, de como aplicar realmente esse coeficiente de segurança. Bom, pessoal, então essa daqui vai chegando ao fim o nosso vídeo. O que a gente comentou aqui foi toda a parte da análise de fadiga, né, desse vídeo em específico. No primeiro vídeo a gente comenta sobre toda a parte do Space Claim, análise do movimento. E aqui ficou um vídeo extenso, ficou um vídeo longo, mas o que eu acho que o objetivo maior é vocês aprenderem a usar a ferramenta de fadiga, o Fatigue Tudo ANSYS. E se ficou alguma dúvida sobre esse tópico, esse vídeo em específico, deixa nos comentários, mas também deixa nos comentários outros vídeos relacionados a fadigas e validação de componentes, principalmente de Baja e de Fórmula SAE. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreva no nosso canal, curte o vídeo que ajuda bastante na divulgação e até o próximo vídeo. Valeu!